Olá, olha que interessante a reflexão, uma conversa que aconteceu aqui em casa ontem entre as crianças. Eu tava na conversa também, tava o Mateu, principalmente, participou da conversa, e um amigo dele que tava aqui em casa. Eles estavam dizendo, eles estavam pensando sobre, na verdade, estavam discutindo se estava certo uma história de que uma criança tinha que fazer uma prova online e o professor fez uma pergunta e aí ele foi lá e procurou a resposta no Google e encontrou a resposta. E eles estavam falando que ele tinha colado, não sei o quê. Isso que eles nem fazem prova, enfim, são pequenos, mas sabem disso. E aí eu coloquei uma questão para eles, eu falei, gente, mas será que se o professor fez uma pergunta que a resposta você encontra no Google, o problema tá aonde? Porque o professor também, né? Se ele fez uma pergunta que tem resposta no Google, será que o problema não tá na maneira que o professor tá ensinando? Desse livro aqui, ó. Você, Seu Filho e a Escola, do Ken Robinson. Ele morreu semana passada, gente. Ele tem o TED mais visto. Ele fala sobre criatividade, um cara muito legal. E aí eu tava lendo esse livro dele. Tem um trecho que fala exatamente sobre isso, que eu vou ler aqui para vocês, que eu acho que é uma reflexão muito importante, que a educação precisa passar agora mais que nunca. E 2020 chegou, né, gente? E mais que nunca a gente está percebendo a importância dessas outras habilidades que a escola tradicional não desenvolve e que são tidas como secundárias e que deviam estar em primeiro plano, né? Em tudo. E eu acho que isso tem que estar imbricado no currículo, gente. Não adianta dar aula de criatividade, não é isso. É assim, em todas as áreas do conhecimento, em tudo, isso tem que aparecer na maneira como o currículo. Sobre aquela questão de ontem, da prova, quem perdeu, uma conversa que eu tive em casa com as crianças. Eles estavam falando de um aluno que aí o professor foi dar uma prova online e aí perguntou uma coisa, o aluno buscou a resposta no Google e achou a resposta no Google. Eles estavam discutindo se era cola, se não era, enfim. Eu joguei um problematizei para eles, mas será que a questão, qual será, né? A questão que está por trás disso, fazer uma pergunta que tem uma resposta no Google, será que não é um problema de ensino? E aí eu deixei um box, vamos ver algumas respostas de vocês, algumas reflexões, enfim, sobre isso, para a gente ampliar. Olha só aqui um exemplo, né, de uma professora aqui em sala de aula. As crianças dão essa resposta, eles sabem muito bem que o que dá para procurar no Google e o que não dá para procurar no Google. Minha mãe me ensina que isso não é correto, você não está sendo honesto. O que a gente está refletindo aqui? A gente está refletindo não sobre a questão da cola isoladamente, mas o que ela significa dentro de um sistema de ensino tradicional. Porque o que acontece num sistema tradicional de ensino em que o professor baseia o ensino dele em fatos, respostas prontas que podem ser encontradas no Google, ele não propicia a reflexão. E aí, qual fica sendo o papel dele no mundo de hoje, né? Se o que ele ensina pode ser encontrado no Google. Então, a reflexão que está por trás disso não é, pode colar, tá tudo bem. Não é isso. A questão será que faz algum sentido hoje em dia esse tipo de prova? Né? Esse tipo de ensino? Porque a prova ela é um reflexo de um sistema de ensino, de uma abordagem, enfim, de um jeito de pensar a educação, certo? Então, a reflexão é essa, né? Isso fazia sentido no século passado? Agora, hoje em dia, será que isso faz sentido? E eu morro de rir com outras respostas, gente, olha essa. Muito boa. Acho que não é cola. Então, acho que a gente tem que começar a olhar para o papel da avaliação, gente. Vamos pensar sobre o papel da avaliação? Adoro falar sobre isso. A gente tem um curso sobre isso que vai ser lançado. Vou falar no próximo slide sobre papel de avaliação. Qual deveria ser o papel da avaliação? Você, o professor, saber o que os alunos sabem sobre o assunto, as reflexões que eles fazem, enfim, para poder planejar o próprio trabalho, para poder criar estratégias, intervenções para que o aluno possa avançar, certo? Esse deveria ser o papel dessa avaliação, que é um diagnóstico, uma sondagem, certo? Então, se o aluno ele tem uma autonomia sobre o próprio processo de avaliação, ele sabe que aquilo é importante, ele vai mostrar para o professor o que ele sabe, porque não adianta nada ele fingir o que ele sabe se
o propósito daquilo é o professor se envolver no processo de aprendizagem do aluno e poder desenvolver ele da melhor maneira possível. Então, se a escola traz isso como uma sondagem, só que na avaliação tradicional, na avaliação classificatória, para que serve, né, esse diagnóstico, essa prova? É a nota como negociação, né? É para você, se você passa, muito bom para você, se você não passa, o problema é seu. Se você não aprendeu, o problema é seu, né? Então, essa é a questão de concepção de avaliação. Então, muitas vezes a gente fica refletindo, discutindo sobre concepção de ensino e de aprendizagem, mas a gente tem que primeiro olhar para a avaliação, né? O Perrenu fala isso, né? O que barra a inovação na educação é o sistema de avaliação, gente. Isso é super sério. E olha só, esse depoimento eu recebi, achei muito, muito interessante, da gente entender a importância do papel do professor diante disso, né? E a importância da formação dos professores.